Domingo passado, a Rebeca, minha filha, ela pregou e ela falou sobre a linguagem de amor de Deus. A linguagem de amor de Deus é obediência. Então Deus, Ele nos ama mais e mais incondicionalmente, mas quando nós obedecemos o Senhor, Ele tem um carinho todo especial por nós. É o carinho de Deus por nós, obedientes. Então a linguagem de amor de Deus é a obediência. E anteriormente a Rebeca, no outro final de semana passado, a pastora Natália, ela deu continuidade com as parábolas do reino de Deus. E ela falou sobre as 100 ovelhas, as 99 que ficaram no aprisco e aquela uma que se distraiu, se descuidou e se desgarrou. E aí ela contou para nós que o amor de Deus maravilhoso, Jesus contando essa parábola, que aquele pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco, num lugar seguro, no esconderijo, e vai e busca e resgata aquela ovelhinha perdida. E quando ele a encontra, ele fica muito feliz, ele a coloca nos ombros e traz aquela ovelha e ele dá uma festa, porque ele estava muito feliz por encontrar a ovelhinha perdida. E a pastora Natália, ela deixou bem claro que é assim que Deus nos trata. Ele não nos trata como um número a mais, como um negócio, mas Ele nos trata como algo pessoal, personalizado. Nós somos únicos para Deus. Amém? Então, essa foi a introdução do que nós vimos por esses dias. E hoje eu quero dar continuidade para essas histórias, para essas metáforas, essas parábolas que Jesus contava. E hoje nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 10. Eu vou usar a versão NVI, onde o próprio Jesus, ele declara com muita transparência e riqueza, em detalhes, ele declara a sua identidade. Então nós temos falado muito de identidade, Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? E aqui Jesus, ele deixa claro a própria identidade dele, a missão que ele veio executar e a relação que ele tem com esse rebanho. Então, eu vou ler um trecho, é um trecho longo, mas vale a pena. E nós vamos então entrando na história, vamos nos transportando para aquele tempo de Jesus, entendendo aquilo então que ele contou, que ele comparou. Ele começou assim, olha. Antes de começar aqui, se a gente entrar um capítulo antes, a gente vai ver que Jesus, ele cura um cego de nascença. Um homem que era cego desde o nascimento, Jesus cura. Mas os fariseus ficaram muito bravos com Jesus. Porque Jesus, ele misturou argila, misturou pó de terra, e ele fez um trabalho, ele colocou saliva, ele passou nos olhos daquele homem, para aquele homem enxergar, e não podia fazer nenhum trabalho, era dia de sábado. Que coisa triste, que coisa absurda. Então houve ali um confronto entre Jesus, a autoridade de Jesus, e os fariseus, os hipócritas, os falsos da época, que estavam dando muito mais importância a um ritual do que a um homem todo que havia sido curado. Então, aí, nesse contexto, Jesus começa a falar assim, olha, capítulo 10, verso 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco, o aprisco é o lugar que ficam as ovelhas,
Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, para entrar no aprisco onde ficam as ovelhas, precisa entrar pela porta. Aquele que pula a cerca, aquele que sobe o muro, aquele é ladrão, aquele é salteador. E Jesus fala que ele assegura que o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele, o pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Olha que coisa linda. O bom pastor está me chamando. Nós cantamos isso. É o bom pastor que chama. E Jesus está contando então essa história, essa situação, fazendo essa comparação para que as pessoas entendessem o que ele tinha vindo fazer aqui. Porque ele deixou sua glória, porque ele deixou o céu para se transformar num ser humano, algo tão pequeno diante de Deus, né? Tão pequeno. E depois, Jesus continua no verso 4, ele fala assim que, depois de conduzir as ovelhas para fora, ele vai adiante delas. Então, o bom pastor, ele vai adiante das ovelhas. Ele vai na frente das ovelhas e as ovelhas, ouvindo a sua voz, elas vão atrás. Mas, no verso 5, nunca seguirão um estranho. Na verdade, as ovelhas fugirão desse estranho porque não reconhecem a voz de estranhos. Então Jesus, ele usou essa comparação, mas aquele povo não estava entendendo, não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: eu digo-lhes a verdade. Agora olha aqui a afirmação para mudar a nossa vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Oh, aleluia. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, aqueles que não são o pastor, aqueles que trabalham ali por dinheiro, por interesse próprio, os falsos, os pastores que não cuidam direito, os doutores da lei, aqueles fariseus, Jesus fala, o ladrão, esses, eles vêm apenas para roubar, matar e destruir. Jesus estava se referindo aos falsos mestres, aos doutores da lei, aos fariseus. Jesus os chamou de ladrões. E eles vêm para matar, roubar e destruir. E eu, Jesus, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, vida plenamente. E aí Jesus continua no verso 11 dizendo, Clarice, que coisa linda, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. O assalariado ou mercenário, ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando esse mercenário, esse assalariado, ele vê que o lobo vem, então ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. E ele foge, o mercenário, porque é mercenário, é assalariado, e não se importa com as ovelhas. E Jesus continua, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai,
eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus continua, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, que não são desse aprisco. E é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, a minha vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. É maravilhoso, não é? Essa passagem é linda, é tremenda. É o nosso bom pastor. Então nós vamos se aprofundar um pouquinho mais, né, nessa passagem. Antes disso, uma outra metáfora, uma outra comparação que a Bíblia faz com o bom pastor, está lá no Salmo 23, né, quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, e ele não me faltará. Em verdes pastagens, ele me faz repousar, ele me leva a águas de descanso. Ele monta uma mesa de banquete para mim diante dos meus inimigos. Então, mais uma vez, Davi, o rei Davi, ele tinha experiência com pastoreio. Ele cuidava também de ovelhinhas da família dele. E ele sabia exatamente a função de um bom pastor. E a Bíblia nos conta que Davi, certa vez, um leão veio atacar as suas ovelhas e ele se atirou em cima do leão e ele matou um leão. Ele matou um urso, porque ele defendia, porque ele não era mercenário, ele não era assalariado, mas ele era o bom pastor. E Deus, ele trata com muita severidade essa situação de pastores, de rebanhos, né? Lá em Ezequiel, no capítulo 34, Deus começa a falar dos pastores que são falsos, os pastores que são mercenários. E Deus fala que a mão dele irá pesar grandemente sobre aqueles pastores. E no verso 11, coloca para mim, Ezequiel 34, verso 11, vou ler do 11 ao 15, Deus pega e fala, olha, eu vou assumir então essas ovelhas, porque vocês pastores estão acabando com o meu rebanho, estão matando o meu rebanho. E aí, Ezequiel escreve o seguinte, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as ovelhas, e delas cuidarei. Como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas em um dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Mais um pouco. Tomarei conta delas, o Senhor dizendo, em uma boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. E ali descansarão em um rico pasto nos montes de Israel. E o último verso, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar, declara o soberano Senhor. Então, com base em tudo isso, Jesus, ele começa a falar que ele é o bom pastor. Ele faz esse discurso e ele demonstra ali que ele tem interesse em realmente seguir as ordens do Pai,
a obedecer o Pai, a mostrar como ele ama o Pai, cuidando das ovelhas que são do Pai. Jesus fala assim, lá no verso 7, né, de João 10, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Queridos, isso é tão profundo. Jesus, ele se apresenta como a porta das ovelhas. Sabe o que isso significa? Demorou tanto para eu, Camilo, entender isso. Eu passei tantos anos da minha vida, sabe, crendo que existiam outras portas, crendo que todos os caminhos levam a Deus, que tantos outros seriam meus intercessores. E o que significa aqui? Jesus é o único acesso legítimo ao reino e à salvação. Não existe outro. Ele é a porta, só se entra pela porta. Os que não entram pela porta são ladrões, são bandidos. Nós precisamos entrar pela porta. E a porta é Jesus. Ele fala, eu sou a porta. Vocês me entenderam? Eu não queria falar com detalhes mais ricos, mas vocês me entendem quando eu digo que só Jesus é a porta. Não existe outra. E ele deixa isso aqui tão claro. Então, quantos anos da minha vida eu passei na ignorância? Na ignorância. Mas graças ao Espírito Santo, não sou mais ignorante. Então, Jesus aqui ele mostra que existe uma diferença muito grande entre os bandidos, os ladrões, os que são os falsos líderes espirituais, os falsos mestres. Esses buscam o rebanho só para explorar, para se auto-beneficiar, não é para cuidar. No verso 9 de João 10 fala assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E lá no Salmo 118, 20, o salmista também deixou claro quem é a porta. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Então está tão claro isso, amados. No verso 10, eu estou pulando algumas coisas, no verso 10, Jesus fala assim, olha, ele, o bom pastor, ele fala, eu vim para que tenham vida, e tenham vida plena, vida em abundância. Como deve ser a nossa vida, a sua vida e a minha vida de ovelhas do Senhor? A nossa vida tem que ser em abundância, tem que ser plena, não pode ser diferente. Se for diferente, alguma coisa está errada. É o Senhor que vai nos dar toda a paz, independente de qualquer situação, independente se há gado no curral, se a oliveira deu o seu fruto, independente de qualquer situação, nós temos uma paz que excede todo o entendimento, porque Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, meu lugar seguro, meu esconderijo, estão nas tuas asas, estão nas tuas asas. Jesus ele afirma, eu sou o bom pastor. O bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. E no Salmo 23, Davi também escreve e fala, o Senhor é o meu pastor. Jesus aqui ele está se identificando diretamente com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso.
esse pastor do Salmo 23 de Davi. É esse pastor que, quando ele fala, eu dou a minha vida pelas ovelhas, lá em Isaías, no capítulo 53, verso 6, diz assim que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E mais para frente, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade, o pecado de todos nós. Olha que coisa maravilhosa, o nosso pastor, verdadeiramente ele dá, ele deu e continua dando a vida por nós, por você e por mim. Então é sinal que você e eu, nós temos um valor muito grande. Se nós não tivéssemos valor, o Senhor não daria a vida por você e por mim. Porque o Senhor, Ele é o verdadeiro pastor. Nós precisamos sair daqui nessa noite, sabe, com isso inculcado na nossa mente, que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará em nada, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque o seu cajado e o seu bordão me consolam. Porque o Senhor é o meu pastor. Não podemos sair daqui com outro pensamento a não ser esse, que Ele te ama demais, demais. Se você é uma ovelhinha que anda distraída, Ele vai te pegar no colo, Ele vai te trazer de volta. Se você é uma ovelhinha rebelde, Ele não vai te quebrar as pernas, não. Ele vai pegar você e vai trazer você de novo para o aprisco. Porque o Senhor é o pastor da nossa vida. Em Hebreus, capítulo 13, verso 20, fala assim que, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dos mortos a Jesus, ou seja, ressuscitou Jesus, nosso Senhor, Ele é o grande pastor das ovelhas. De novo falando, mais uma vez, diferente daquele que é mercenário, daquele que cuida das ovelhas por interesse próprio. Em Zacarias, tem uma afirmação tão pesada também do Senhor contra os falsos pastores. Zacarias 11:17, fala assim: ai do pastor imprestável, ai do pastor imprestável que abandona o rebanho. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho. Que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. É muito forte, não é, amados? Mas o Senhor é o meu pastor. E a relação do pastor, né? O pastor, ele tem uma vida relacional com as suas ovelhas. Ele se relaciona com as suas ovelhas. Essa relação, ela é pessoal. Ela não é um negócio. Ela é pessoal. No verso 14, Jesus fala assim: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. O que significa isso? Isso aqui fala de intimidade. O Senhor, Ele conhece as suas ovelhas na intimidade. E as suas ovelhas o conhecem na intimidade. Eu costumo dizer que se algum dos irmãos me ligar, né, no telefone, e eu não olhar o identificador de chamada, talvez eu não saiba quem está falando. E a pessoa vai dizer: mas pastor, sou eu. Aí depois de um certo tempo de conversa, pode ser até que a gente identifique ou não. Não é verdade? Porque a gente não tem tanta intimidade assim. Agora, se a Mariette me liga,
ela pode disfarçar a voz, ela pode estar rouca, pode qualquer coisa. Um alô dela já é o suficiente para eu saber que é a minha amada. Porque nós temos intimidade. Como é que você vai saber se o seu pastor está falando com você, o seu pastor supremo, se o Espírito Santo está falando com você? Você precisa ter intimidade, você precisa reconhecer a voz dele. Agora, como que eu ganhei essa intimidade com a minha mulher? São 38 anos juntos. 38 anos juntos. Então eu conheço a voz da minha esposa. E ela conhece a minha voz. Nós temos intimidade. Para eu conhecer a voz do Espírito Santo, eu preciso passar tempo com ele. Eu preciso ir no meu lugar secreto. Mateus capítulo 6, verso 6, eu preciso entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com o meu Pai que está no secreto, e no secreto ele me ouve. Eu tenho que fazer isso quantas vezes? Todos os dias. Eu preciso fazer isso muitas vezes. Eu preciso ter intimidade com o meu Pai. Eu preciso ter intimidade com Jesus. Eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo. Se eu não tiver, eu não vou reconhecer quando Ele falar comigo. Se eu não tiver intimidade com o meu Deus, eu não posso chamá-lo de Abba, de papai. Eu não posso, é muita falsidade. Porque Abba, papai, é algo muito íntimo. Quando eu era criança, eu não chamava meu pai de papai, porque nós não éramos tão íntimos assim. Eu fui o 9º filho da minha casa. Meu pai, quando eu nasci, já tinha uma certa idade. Ele vivia trancado num escritório. Eu não tinha intimidade com ele. Como que eu podia chamá-lo de papai, de dar beijo, de dar abraço? Difícil. Para eu aprender a chamar o nosso Deus, o meu Deus de papai, levou muito tempo. Porque eu não conseguia entender essa relação de intimidade com o Pai. Então eu não sei você também. Mas Jesus vem, fala, explica e conta. E Ele fala, olha, Deus é o nosso papai. Ele nos ama. Ele é o Abba. Ele é o papai. E Ele é o nosso pastor. O pastor supremo. João 10:14 fala assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso é intimidade. Isso é intimidade. 2 Timóteo 2:19, Paulo fala assim, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Isso significa que tem alguns que não são dele. Porque se Ele conhece os que são seus, você pertence a esse aprisco, amados? Você tem certeza disso? Você tem certeza da sua salvação? Você crê que se hoje o Senhor te chamar, você entra no paraíso sem fazer curva? Ih, diminuiu a quantidade de amém. Tem essa certeza, porque Ele morreu e foi de graça. A salvação é de graça, Ele te deu isso. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você fez aquela oração, quem não fez, faça hoje. Antes de terminar o culto, vamos fazer essa oração. Senhor, eu te recebo e eu te aceito como meu Senhor e Salvador, meu único Senhor e Salvador. Não existe outro. Quando você fala isso com a sua boca e crê no seu coração que o Pai ressuscitou Jesus dos mortos, então você será salvo. E aí quando o pregador perguntar, você tem certeza da sua salvação? Você diz, sim, eu tenho. Amém? Então vamos voltar alguns minutos atrás. Então, imagina, se hoje o Senhor te chamasse, você tem certeza da sua salvação? Amém. Aleluia, já melhorou pelo menos o volume.
Mas muitos ainda ficaram calados. Ai, meu Deus do céu. Ah, Senhor, vem convencendo. Jesus aqui, ele fala dessa relação que é pessoal, que não é negócio. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Tem uma canção que é assim. Nós cantamos essa canção hoje. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Será que essa música a gente consegue cantar mais no finalzinho? É? Ah, vem aqui, pega esse violão. Vem cá, vamos fazer que nem o pastor Davi faz, ó. Aqui, ó, vai ser chique, hein? Vê, ó. João 10, Jesus também fala assim, né? Que eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas. Jesus menciona também que existem outras ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. Por que o Senhor colocou em nossa mente, nosso espírito, para mudarmos o nosso trabalho aqui de templo de adoração para a cultura do reino? Porque o Senhor quer também que outras ovelhas que não pertencem a esse aprisco também o conheçam. E nós passamos 18 anos fechados nas quatro paredes, adorando o Senhor, maravilhoso, como é bom isso, estudando a palavra. Lemos a Bíblia 18 vezes, inteirinha nesses 18 anos. Mas agora o Senhor diz que Ele quer outras ovelhas, de outros rebanhos, de outros lugares, porque Ele nos ama. O Senhor nos ama grandemente. Voltando àquela metáfora da porta, nós já vamos colocar essa canção aí, mas voltando à metáfora da porta, né? Jesus, Ele não é uma porta. Vamos deixar claro isso aí. Ele é a porta. Então Ele não é uma a mais. Então todos os caminhos levam a Deus? Não. 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 Os caminhos que levam a Deus têm uma porta. E é uma porta estreita. É uma porta estreita. O caminho também é estreito. Esse caminho também se chama Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus diz. E é estreito. É estreito. Mas existe paz. Existe uma paz que excede todo o entendimento humano. Amados, nessa passagem do bom pastor, Jesus, ele denuncia, ele reprova aqueles que são os falsos mestres, os falsos líderes, aqueles que exploram o rebanho. E Jesus ensina, né, uma nova cultura, um novo padrão para o reino, uma liderança com amor, uma liderança com sacrifício, uma liderança com compromisso, compromisso com a vida das pessoas. O bom pastor, como Jesus, é aquele que coloca uma coloca uma toalha na cintura e sai lavando os pés dos discípulos. Ele não tem um lugar especial para ele. A vaga do carro dele não é melhor que a dos outros. A cadeira dele não é melhor que a dos outros. Ele não tem que entrar pelos fundos e sair antes do culto terminar. O pastor que Jesus explica aqui para nós é alguém que abraça, alguém que está junto. É alguém que, se ele não estiver naquele momento exercendo a autoridade que ele tem, ele é como
qualquer outra pessoa. É simples, é humilde, é serviçal. Uma vez nós estávamos aqui lavando a igreja e sempre que a gente faz um mutirão, todos pegam na vassoura, no rodo. E entrou um pastor de fora aqui, ele queria falar comigo. E ele perguntou para alguém, olha, quem é o pastor aqui? Não sei se foi bem assim. Mas aí alguém viu, né, a Mariette estava com uma vassoura, limpando aqui, e ele falou, olha, aquela lá é a pastora, olha. Aí esse pastor chegou horrorizado, falou, mas como? Com uma vassoura na mão? Então essa mentalidade, ela precisa ser, sabe, ela precisa ser destruída, precisa acabar. Jesus, ele deixa muito claro que o bom pastor é aquele que vem, que dá vida pelas ovelhas, que está junto, que tem cheiro de ovelha, que tem relacionamento com ovelha, que serve. Jesus é o único pastor que deu a vida por mim e por você. E Ele conhece você pelo nome. E mais uma vez nessa noite, Jesus está chamando para nós seguirmos. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos cantar o refrão dessa canção. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. O amor de Deus, mesmo assim, se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E fala que Ele atravessa montanhas, que Ele derruba muralhas, só para te encontrar. Canta esse trecho para nós, por favor. Traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar. Que coisa maravilhosa, nosso pastor. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para a sombra. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele não te força a nada, amado. Ele te chama pelo amor. Muitas vezes nós acabamos vindo até o Senhor, não pelo amor, mas pela dor. Mas Ele te chama com amor. Ele espera uma resposta sua, Ele te respeita,
Ele é cavalheiro. Sabe, querido, querida, talvez nessa noite, talvez hoje você esteja aqui confuso, confusa. Ouvindo tantas vozes do mundo e sem saber para onde você deve ir. Quantos de nós já teve essa situação, ouvindo tantas vozes, e a gente fica sem saber para onde ir? Mas hoje nós ouvimos que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Talvez por esses dias você esteja cansado, cansada, tentando vencer batalhas, tentando viver com as suas próprias forças, buscando sentido nas coisas, mas sempre fica um vazio dentro de você. E aí nessa noite Jesus vem e fala para nós: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Uma outra situação que pode ser que a gente esteja nessa noite é ferido. Você pode estar ferida, ferido, e talvez por esses assalariados, por esses falsos mestres, por pessoas que deveriam cuidar de você, mas te machucaram. E nós lemos hoje que Jesus é o pastor que cura as feridas e nos carrega nos braços. Para a gente refletir mais um pouquinho, talvez você esteja num tempo de uma insegurança muito grande. Você se sente insegura, inseguro. Ansiedade, síndrome do pânico, medo da morte, medo do futuro, medo de perder. Insegurança. Jesus nessa noite ele diz para a gente que ninguém pode tomar minhas ovelhas das minhas mãos. Queria que você tivesse essa certeza que o Senhor, Ele é o bom pastor. E Ele, esse pastor, Ele quer te conduzir com a voz dEle. Ele não quer que você ouça nenhum outro. Ele quer te carregar em momentos difíceis. O bom pastor está me chamando. Me chamando. Para as águas de descanso. De descanso, eu ouço a sua voz me convidando. Feche seus olhos. A deixar. Se imagina Todo fardo nesse lugar onde Jesus, Ele é o seu pastor. Todo medo se desfaz. Nele eu sei, encontro paz.
Queria que os pastores aqui da igreja viessem aqui à frente.